A gente vai receber agora dois novos convidados aqui para falar do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Prazer de receber Alexandre Pacheco, assessor de projetos do Fundo Brasil de Direitos Humanos, e Matias Alejandro, do setor financeiro da Associação Juventude Camponesa Nordestina Terra Livre. Deixa eu ver vocês dois aqui. Tudo bem com vocês? Vocês me escutam bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Bom para Todos. Deixa eu começar perguntando para o Alexandre Pacheco um pouquinho da natureza aí do teu trabalho, como é que você trabalha dentro do Fundo Brasil de Direitos Humanos, quais são os objetivos principais aí, sobretudo nesse momento em que o Brasil passa por um crescimento da pobreza e da violação de direitos humanos em todo o território nacional. Alexandre Pacheco, seja muito bem-vindo. Gustavo, boa tarde para você, para quem assiste a gente. Boa tarde, Alejandro. Você está? O Fundo Brasil fica muito feliz de poder continuar com essa parceria, né? O Fundo Brasil é uma fundação pequena, mas que tem um objetivo muito claro, né? De fortalecer a sociedade civil nessa luta por direitos no território nacional como um todo. Então, assim, nossa escolha é uma escolha por estar apostando nas organizações e nos projetos de território, as pequenas organizações, aquelas que estão na base dos movimentos sociais, entendendo que essa própria luta por direitos é parte do processo democrático, né? Então, assim, quanto mais forte tem uma sociedade civil que pode contribuir para aperfeiçoar o processo democrático, mais a gente ganha com isso. E o meu trabalho no fundo, entre outros, nós temos uma equipe de projetos, é de acompanhar essas organizações que são hoje parceiras do Fundo Brasil e tentar contribuir, não sei, algumas que estão tendo o primeiro apoio e tal, de poder se constituir e avançar nos seus projetos, né? O Alejandro, a gente tem o prazer de ter o Alejandro e a organização dele como parceiro, inclusive no edital que eu estou acompanhando. Então isso para a gente é muito legal, fica a gente muito feliz em ver organizações como do Alejandro está desenvolvendo ações importantíssimas no território num momento bastante complicado da conjuntura nacional. Perfeito, obrigado, Alexandre Pacheco. Deixa eu conversar um pouquinho com o Matias aqui, Matias Alejandro. Aqui, deixa eu ler de novo, porque o nome é bonito aqui da sua Associação Juventude Camponesa Nordestina Terra Livre. Conta um pouquinho para a gente como é que é a rotina do teu trabalho, quais são as prioridades aí que são traçadas por vocês, e em que consiste essa associação que tem a parceria com o Fundo Brasil. Matias Alejandro. Olá, Gustavo e Alexandre, boa tarde a toda a nossa audiência. É uma alegria muito grande estar aqui nesse programa, que eu acompanho normalmente. Também é uma alegria muito grande estar com o Alexandre e o Fundo Brasil, essa entidade que tem nos auxiliado na execução do nosso projeto. E, bom, para contar um pouco para a audiência, essa associação basicamente é composta por membros de alguns movimentos campesinos, como o MST, a Pastoral Juventude Rural e o Movimento Camponês Popular, para citar alguns. É importante dizer que a atuação dessa associação começou a se dar de maneira mais intensa justamente no contexto da pandemia e no meio urbano. Apesar de ser uma associação que representa movimentos campesinos, ou seja, de maioria rural, né, por assim dizer, em termos de atuação, a atuação dessas organizações se expandiu para o meio urbano no contexto da pandemia, por conta do agravamento da fome que se verificou especificamente na região metropolitana do Recife, contexto geográfico onde a gente atua. A gente atua numa lógica de solidariedade popular, que é muito diferente do assistencialismo, a gente sempre deixa isso muito claro, porque todas as nossas iniciativas, eu vou falar um pouco delas depois, mas um pouquinho, elas visam a organização popular nos territórios onde as iniciativas são planificadas, são executadas. Então, por exemplo, as cozinhas solidárias, elas surgem como uma ferramenta para fazer frente a um problema emergencial que era o aumento da fome no momento da pandemia, com o aumento do desemprego e da pobreza. Mas a gente não enxerga isso apenas como algo conjuntural. O nosso objetivo é pautar o debate sobre reforma agrária, soberania alimentar e muitos outros direitos que estão sendo negados à população periférica das cidades, e falando especificamente do nosso contexto de atuação da região metropolitana do Recife.
Perfeitamente. Matias Alejandro aqui com a gente, fazendo essa contribuição, contando um pouco da sua rotina de trabalho. Vou voltar agora para o nosso querido Alexandre Pacheco. Alexandre, quais são os pontos mais críticos no que diz respeito à luta pelos direitos humanos e pela democracia no Brasil, no teu horizonte de trabalho nesse momento aí, frente ao Fundo Brasil de Direitos Humanos? O processo que a gente viveu nos últimos anos, ele tem sido um processo, na verdade, de acirramento em todos os campos, né? Então, no campo, né, na área que o Matias desenvolve seus trabalhos e tal, você percebe que tem um acirramento, violações sempre existiram, né? O que a gente tem percebido, e é isso que é o diálogo com o campo, eu acho que o Fundo Brasil, isso é importante dizer, assim, o Fundo Brasil não constrói suas análises dentro do escritório, então assim, é uma análise que vem do campo no sentido das organizações que estão no território e elas que dialogam com a gente, de perceber que assim, houve um acirramento da violência, houve um aumento das violações até que já existiam, mas há também um contexto de permissibilidade, sabe? Como se fosse permitido violar direitos da população indígena, do campesinato, da população LGBTQIA+. Então, há um contexto que favorece violações, sabe? Então, assim, em diferentes dimensões, em diferentes lugares, mas que há um aumento de... E aí, o que o Fundo Brasil tem tentado construir junto com o campo é exatamente uma forma de fortalecer essas organizações, esses movimentos, para que possam, nesse momento de uma conjuntura tão difícil, desenvolver, continuarem suas mobilizações, continuarem sua luta por direitos, né? E aí com diversas estratégias. As estratégias, o Matias vai falar um pouco sobre as estratégias, mas assim, de estratégias que são até já clássicas da sociedade civil, mas que precisam agora de um apoio, de um fortalecimento específico por causa do contexto. Perfeitamente, Alexandre Pacheco aqui, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Vamos ouvir então do Matias Alejandro essas estratégias às quais o Alexandre se referiu, e você mesmo, Matias, conta um pouquinho para a gente no que consiste as estratégias, como é que você traça aí a rotina dos trabalhos dentro da sua associação. Então, Gustavo, como o Alexandre falou, né, muitas populações no Brasil, seja no campo e na cidade, estão à margem dos direitos que a democracia burguesa e liberal poderiam lhes oferecer, né? Falo especificamente do campesinato, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, do povo pobre periférico das grandes cidades. São populações às quais o Estado de Direito nunca tenha chegado na sua plenitude, né? Mas nós sabemos que houve um agravamento do cenário de violência e de violação de direitos humanos durante os últimos 4 anos de governo neofascista. Como a espinha dorsal da nossa atuação são as cozinhas solidárias e a luta pela soberania alimentar, por sermos compostos por movimentos de agricultores, afinal de contas, eu vou me focar um pouco na atuação das cozinhas populares solidárias. As cozinhas, para nós, não só das organizações campesinas, mas dos movimentos e organizações que compõem a campanha Mãos Solidárias, aqui na região metropolitana, são uma ferramenta social que tem como principal objetivo a organização da população local para que a mesma lute, sobretudo pelo direito à soberania alimentar, mas também por outros direitos. Então, as cozinhas, elas fazem parte de uma estratégia de resposta imediata ao problema da fome, que aumentou substancialmente no país, por conta do desmonte de uma série de políticas públicas, como os estoques reguladores, por exemplo. Aumentou também muito a fome no estado de Pernambuco, mas para os movimentos e organizações que compõem a campanha Mãos Solidárias, as cozinhas não são apenas uma resposta conjuntural. A gente vê nelas a possibilidade de pautarmos a elaboração e execução de políticas públicas que garantam a soberania alimentar do povo trabalhador da cidade do campo. Então, o que a gente pretende é que essa rede de cozinhas solidárias sirva, por exemplo, como uma base para uma possível rede de restaurantes populares financiados pelo Estado ou pela União, e que compre diretamente alimentos de pequenos agricultores e garantam que toda cidadã e cidadão tenha certeza de que terá pelo menos um prato de comida garantido naquele dia, ou as 3 refeições. Então, nós atuamos na região metropolitana do Recife com o foco nas periferias e na população em situação de rua.
mas a gente não trabalha, como eu disse anteriormente, uma lógica de apenas oferecer o alimento. A gente, para além de oferecer outros tipos de apoio jurídico, assessoria de saúde e várias outras maneiras, a gente busca que haja uma articulação entre os movimentos do campo e cidade. Então, para além de uma ferramenta de combate à fome, as cozinhas solidárias elas são uma forte ferramenta de fortalecimento da unidade campo e cidade, num momento em que a gente sabe que a correlação de forças é muito desfavorável para a classe trabalhadora, sobretudo porque as principais formas de organização se perderam, murcharam nos últimos anos, né? O enfraquecimento do sindicalismo nas cidades urbanas é um grande exemplo disso, né? Então, como é que a gente consegue dialogar com essa classe trabalhadora urbana cada vez mais precarizada, desprovida de meios de organização? São respostas que a gente ainda não tem no momento, mas estamos apostando nessa estratégia de solidariedade e de fortalecimento da unidade campo-cidade a partir da cozinha solidária e de outras iniciativas. Perfeito, Matias Alejandro. Muito bonito o trabalho. A gente está vendo imagens aqui inspiradoras, enfim. O que aconteceu durante a pandemia de solidariedade pelo Brasil, me lembro aqui da coalizão Negra por Direitos, né? O nosso querido Douglas Belchior, que encampou aí uma campanha contra a fome no Brasil, que foi muito bem sucedida. Eu queria passar mais uma vez para o Alexandre Pacheco. Alexandre, Fundo Brasil de Direitos Humanos, o fundo pressupõe uma receita, um recurso. Eu queria que você me falasse como é que funciona essa dimensão aí dos recursos, da captação de vocês para poder encampar os projetos e também dizer para quem está nos assistindo, se as pessoas se interessarem em participar, em colaborar, qual é a dica que você, qual a orientação você dá para essas pessoas, um site, evidentemente, uma conta, alguma coisa nesse sentido. Alexandre. Então, Gustavo, o fundo constrói as estratégias com que acha que é importante contribuir, como eu já disse, no diálogo com o campo, né? Então, assim, dialogando com as organizações, com movimentos sociais, e essa questão da democracia, por exemplo, as violações que estão acontecendo com relação ao próprio sistema democrático, foi uma das questões que foram pontuadas nos últimos anos. Tá? Só que o Fundo Brasil não tem um patrimônio próprio, não é uma fundação grande, então nós trabalhamos com um processo de captação de recursos para poder fortalecer projetos como o projeto do Matias, o projeto da organização do Matias, que está lá no território, pautando política pública, construindo direitos, né, tentando garantir direito à soberania alimentar, por exemplo. Então, isso é um processo, como toda organização, na verdade, a gente tenta buscar recursos com financiadores para poder contribuir com lutas em todo o território. E essa tem sido a nossa busca, de estar em todo o território, fortalecendo aquela organização que está no Recife, que está no Pará, que está em Belém, que está em Manaus, que está em São Paulo, que está no Rio de Janeiro, fazendo a luta por direitos. E para isso, assim, uma das formas que quem está assistindo a gente pode contribuir, na verdade, é acompanhar, por exemplo, o trabalho do Fundo Brasil através de suas redes. Então, o site do Fundo Brasil, a rede, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter. Então, acompanhar essas redes e poder compartilhar esses conteúdos, né, para que eles cheguem ao máximo de pessoas que possam, inclusive, de alguma forma contribuir, para que esses recursos que sejam captados possam ir para o território e fortalecer a luta por direitos na ponta, né? Contribuir com organizações como a organização que o Matias aqui está representando, trazendo um debate que é urgente e essencial num contexto que é um contexto extremo de violação. A gente está chegando no finalzinho do nosso papo. Só para completar, Alexandre, nenhum governo participa de nenhuma maneira contribuindo com vocês? Não, nossa captação é toda com fundações, captadores, pessoas podem contribuir, aí tem construído isso. Pessoas físicas. Mas não, a gente não recebe nenhum financiamento de governos. A gente tem alguns projetos que dialogam de alguma forma com o governo. Para a gente encerrar aqui o nosso encontro, tão importante para a gente saber tudo o que está acontecendo no Brasil nesse momento em termos de ação social, né, por iniciativa da sociedade civil brasileira, nós estamos em meio a um processo eleitoral
que não é trivial para a nossa história. Eu queria saber quais são as suas expectativas, né? Eu tenho notado que muitas pessoas, inclusive da direita, que estão se elegendo, estão trazendo a pauta social porque ficou, digamos, impossível de não falar da questão social do Brasil, mesmo para setores mais conservadores. Fala um pouquinho das suas expectativas aí para esse processo eleitoral. É uma excelente pergunta, sabe, Gustavo? Obviamente, por sermos uma associação composta por movimentos sociais do campo popular, estamos apoiando a candidatura do presidente Lula e, inclusive, participando ativamente da campanha, né? O MST tem tido um papel central no processo da luta política e luta eleitoral, não só aqui no Nordeste, mas em todo o país, né? Inclusive, elegemos candidatos parlamentares para as Assembleias Legislativas e para a Câmara Federal agora. A expectativa é de que não será fácil, como nunca foi fácil para o MST e outros movimentos, mesmo que o Lula seja eleito, porque sabemos como ficou configurado o Senado e o Congresso Nacional, sabemos que há muitos representantes do agronegócio. Mas, por um outro lado, a possibilidade de que haja diálogo com o governo federal, com um Ministério da Agricultura minimamente alinhado às pautas da reforma agrária e do campo popular, nos anima e nos entusiasma, mesmo que saibamos que isso não será fácil, independente da vitória do Lula ou não. Mas agora nós não temos perspectiva nenhuma de sequer planejar o nosso futuro, com o INCRA aparelhado, com o Ministério da Agricultura completamente aparelhado pelos interesses do agronegócio e das alas mais fascistas do agronegócio, sobretudo. Então, a nossa expectativa eleitoral é de que o Lula seja eleito e que, apesar disso, teremos muitos desafios nos próximos anos, porém, haverá a possibilidade de pautar políticas públicas, participar da planificação e gestão dessas políticas públicas quanto à reforma agrária e políticas de soberania alimentar, como eu citei agora. Esse espaço de escuta será construído com o governo Lula, como foi, né? E também nos governos, mas sabemos que não será uma tarefa fácil. Então, a expectativa é de que o cenário continuará desfavorável para as organizações campesinas, mas haverá uma maior abertura. E daqui para o segundo turno é trabalhar para a reeleição do presidente Lula, chegar a esse público indeciso, né, como o professor dizia agora há pouco, e ampliar essa frente, que já está amplíssima, né, mas esse é o maior desafio para nós agora, é conseguir garantir a vitória do Lula. Matias Alejandro e Alexandre Pacheco, quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui no Bom para Todos. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Estamos juntos aqui para tudo que vocês precisarem. Aqui a TVT, sempre parceira de todos os projetos sociais desse país. Agradeço imensamente. Boa sorte para todos nós nessas eleições e também boa luta para todos nós. Muito obrigado e a gente vai rodar aqui no nosso Bom para Todos. Valeu. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos. Queridos aqui, Matias Alejandro, Alexandre Pacheco, dois grandes lutadores na questão de defesa dos direitos humanos, de combate à fome no Brasil. Isso é muito bom, é sempre um prazer saber que tem tantos brasileiros que realmente estão comprometidos aí com nossas questões sociais.